Pessoal, comecei a gravar agora. Beleza. Não, mas... Não. É porque é o seguinte, isso é a prova, mas a gente vai utilizar o resultado, entende? O importante é o resultado que isso vai dar. A prova é só uma ideia de como o resultado apareceu, tá? O importante para a gente vai ser as ideias que vão surgir daqui. Beleza. Beleza. Então, esse cara daqui pertence ao interseção V. Mas a gente sabe, por hipótese, que a gente está calculando a soma direta. Então, isso daqui é zero. Então, você está dizendo que alfa1, o 1, mais alfa-n, o n, a mesma coisa para o V, tá? Aqui. Para o menos beta1, V1, menos beta-m, Vm, pertence ao mesmo cara. Ok? Esses dois daqui pertencem ao mesmo cara. Então, esse cara daqui é zero e o beta1, V1 mais beta-m, Vm também é zero. Mas aí você sabe que a combinação U, lembra que os U's formam uma base. Se ele forma uma base, ele é o quê? Li também. Então, quando você diz que essa combinação dos U's é igual a zero, só tem uma única possibilidade disso ser verdade. Quando é? Quando os alfas são iguais a zero. E o outro também. Então, daí a gente conclui, observe que a gente começou lá em cima. Lá em cima, a gente queria concluir que os coeficientes todos eram iguais a zero. Aí a gente manipulou e disse o seguinte, ó, se o de cima é verdade, quer dizer que a combinação dos U's está na interseção, assim como a combinação dos V e J's está na interseção. Mas a interseção só tem um elemento, que é o zero. Então, esses caras que estão na interseção têm que ser iguais a zero. Mas se eles são iguais a zero, só tem uma única possibilidade disso ocorrer. É que todos os alfas e todos os betas sejam iguais a zero. Então, isso daqui implica que alfa 1 é igual a alfa n, que é igual a beta 1, que é igual ao beta m, que é igual a zero. Tá? Logo, a gente vai ter que B união C, Li de fato. Se Li e gerou, então é uma base. E qual o problema dele? Que vai ter algum que vai ser combinacionado do outro e na intersecção vai ter mais um cara. Exatamente. Isso daqui é base de U soma direta com V. Agora vamos analisar essa prova, tá? Quando a gente mostrou, tá? Lembra? Isso daqui, então, portanto, quantos elementos tem em B união C? Só a gente voltar. Deixa eu voltar para cá. Isso é você aqui. Aqui. B união C tem quantos elementos? M mais N. Então, se isso é uma base, a gente está mostrando, então, que a dimensão de U soma direta com V é, na verdade, a dimensão de U mais a dimensão de V. Porque, lembra, o B tem N elementos. Se o B tem N elementos, isso é a dimensão de U. O C tem M elementos, que é a dimensão de V. Então, B união C tem M mais N, que é justamente a dimensão de U mais a dimensão de V. Está parecendo... Agora, vamos pensar no caso geral. O caso geral, a gente vai detectar o problema só analisando essa prova. Ó,
O problema está aqui. Né? Observe que o problema vai estar aqui, ó, nesse argumento. Quando a gente foi mostrar que era LI, porque para gerar, a gente viu que a união vai gerar. Concordam? O problema era para mostrar que é base. Por quê? Aí é onde a gente usa fortemente que a interseção tem só um elemento que é o zero. E aí, com isso, a gente conclui que os coeficientes deveriam ser zero. Só que, se tiver mais de um elemento, ou seja, tiver elemento não nulo, né? Ou seja, tiver uma interseção que não seja trivial, você não vai garantir que o elemento que você está fazendo, essa combinação que está na interseção, até aqui continua a mesma coisa. Opa, onde é que eu estou? Estou perdido. Até aqui continua a mesma coisa. Você vai concluir que os elementos que é combinação de U, que é combinação de V, esses elementos estão na interseção. Só que a interseção tem mais tem mais elementos do que o zero. Então, você não vai garantir que o cara é zero. E aí, você não pode usar o mesmo argumento. Tá? Aí, agora, a gente vai dar a prova no caso geral. E no caso geral, a gente vai fazer o seguinte. Vai usar o teorema do completamento. Tá? Lembra do teorema do completamento? Que diz o seguinte. Dado o conjunto ali, você pode adicionar mais vetores em que eles podem uma base. Exatamente. Então, eu vou começar do menor. Eu pego a interseção. Tá? Vou pegar a interseção. Porque a interseção de dois subespaços também é um subespaço. Neste caso, a gente está dizendo, quando é soma direta, que o subespaço é o trivial. Mas, no caso geral, a gente tem um subespaço. Aí, pega uma base dele. Aí, a gente agora vai... Esse cara que está na interseção, essa base da interseção, ela tanto é formada por elementos de U, quanto por elementos de V. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse conjunto e vai completar, a partir dele, uma base para V. Depois, a partir dele, uma base para U. E vai mostrar que essa união agora forma um conjunto LI, né? Porque gerar, a gente já viu que vai gerar, porque é a mesma coisa. E aí, vamos fazer a brincadeira, ok? Vamos fazer isso para acabar ou vocês querem dar um intervalo de 10 minutos? Fácil para acabar, né? Rápido, ligeirinho que nem rouba. Vamos lá. Então, outra folha para começar bem. Alguém de casa tem alguma dúvida? Professor, o senhor poderia fazer um exemplo com números assim desse negócio que o senhor falou, acabou de falar sobre alfa e tudo mais, essa combinação igual a zero? Com números? Eu vou provar o teorema e depois eu faço, né, na segunda parte eu vou fazer aula de exercício. E aí eu faço exemplos de combinação iguais a zero com números, certo? Certo, professor, obrigado. Nada. Tá. Eu só quero... Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, vamos fazer o caso geral. O teorema é o seguinte. A dimensão... Vamos mostrar isso. A dimensão de U mais V, olha que aqui não é soma direta. Vai ser igual à dimensão... Aqui é o teorema, tá? Se eu estou com subespaços, U e V, a dimensão do U mais V é a dimensão de U mais a dimensão de V menos a dimensão da interseção. De conjunto. Mas por quê? Olha o que é que a gente vai fazer. Ó, a gente vai pegar... Então, olha só. O que é que a gente vai fazer? Tome... Tá? Ó, olha o que é que a gente vai fazer. Então, U e V é um subespaço. Aí a gente vai tomar uma base, então seja, considere
A como sendo uma base para esse cara. Igual a W1, WR, base de U, interseção V. Ou seja, é um conjunto LI que gera. Olha o que é que eu estou fazendo aqui, ó. Imagina que aqui são as bases. Eu peguei e escolhi agora o A como sendo os elementos daqui. Aqui está o A. Bom, o A, ele é uma base de U interseção V. Em particular, todos os elementos de A estão onde? Em U interseção V. Concorda? E também, por ser uma base, ele é o quê? Um conjunto LI. Se ele é LI, pelo teorema do completamento, Uma base de U ou uma base de... exatamente. Então, pelo teorema, sim? Uma pressuposição B e C. Sim. Tá? Você quer construir essa base. Não vai ser o mesmo que você tinha antes. Porque você quer evitar aquele problema de pegar uma base qualquer de U e de V e não garantir que os elementos da interseção você não sabe dizer quem são. Lembra? Qual era o problema que ia aparecer? Se você faz a combinação linear igual a zero, você vai garantir que as combinações de U estão na interseção. As combinações de V estão na interseção. Mas você não sabe dizer se vai ser o elemento zero. Concorda? Você não sabe dizer isso. Com essa escolha, a escolha que a gente vai fazer da nova base, a gente vai conseguir fazer isso. Vai resolver esse problema. Vocês vão ver que a prova é muito parecida, tá? Para não dizer... mesma ideia lá. Vamos lá. Pelo teorema do completamento, você pode pegar, por exemplo, B igual a W1, WR, e aqui completar com elementos de U. U1, UN menos R. Isso daqui, base de U. Agora você faz... O que é que a gente está fazendo, então? Ó, eu tinha uns elementos LIs em U, e agora eu completei e criei aqui, botei aqui outros elementos. U1, U2, UN menos R. Observe que essa soma agora tem quantos elementos? N. Então, como isso é uma base, a dimensão de U, estou pensando que é N. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa com V. Então, pegue C como sendo W1, WR, e aí você completa a partir desse para formar uma base de V. V1, VM menos R, isso agora é uma base de V. Certo? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. A gente sabe que a união de duas bases de U e uma base de V, o espaço gerado pela união gera a soma. Então, a gente já viu isso. Então, sabemos que o espaço gerado por B união C é igual ao espaço gerado por B mais o espaço gerado por C, que é igual a quem? A U mais V, né? Porque o B é base de U e o C é base de V. Então, o que eu fiz é completar isso aqui. Deixa eu completar aqui, para ficar bonitinho aqui. V1, VM menos R. Agora, o que é que eu quero mostrar? Que esse conjunto também é LI.
esse novo conjunto B união C. Vamos para a luta agora. Então, afirmação a B união C, L. Aí o que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa, não muda. Tenho que fazer uma combinação igual a zero e garantir que só tem uma solução para essa combinação. Tá? Isso é o que fazer. Como fazer, a gente vai ver depois. Mas o que fazer, eu preciso fazer isso. Tá? Ó, isso daqui vai ficar alfa 1, 1, mais alfa n menos r, o n menos r, mais... Lembra que a união tem os, w's e v's. Aí aqui eu vou botar outra letra. Vou botar gama 1, w1, mais gama r, wr, mais beta 1, v1, mais beta r, ou beta m menos r, vm menos r. Igual a quanto? A zero. Aí eu quero garantir que essa equação só tem uma única solução, que são todos os alfas iguais a zero. Todos os coeficientes iguais a zero. Beleza. Que diabo eu vou fazer com isso agora? Bom, vou tentar manipular e tentar deduzir novamente alguma coisa daí. Aí o que é que a gente vai fazer? Pega uma parte que está em U, deixa de um lado e manda outra parte para o outro lado. Certo? Porque aí eu consigo dizer algo. Olha que maravilha. Ó, você vai dizer o seguinte, ó, alfa 1, 1, 1, mais alfa n menos r, o n menos r. Olha como a solução ela vai aparecendo, ó. Passa todo por outro lado. Aí você vai ter menos gama 1, w1, mais, assim sucessivamente, gama r, wr, menos. Menos beta 1, V1, mais menos R. Concorda? E o que isso afirma para a gente? Que esse cara pertence a U e esse aqui. Deixa eu só lá em cima, ficou rapidinho. Alguma coisa? Tá. O que é que esse daqui pertence a quem? A V. O W está na interseção, né? Mas você tem que o lado esquerdo só tem U's, está em U, e o do lado direito tem elementos só de V. Tem também pertencente a W, mas a soma, a única coisa que você pode dizer é que está em V. Você não pode dizer que o lado direito está na interseção, concorda? Vai acabar dizendo, né? Porque também está em U e está em W. Isso. Beleza. Então, você sabe agora que os dois elementos, como estão em U e estão em V, eles estão na interseção. Mas olha só que a moral da história. Se esse cara daqui, ele está na interseção, então quer dizer, o que é que você sabe sobre a interseção? Certo. Isso é uma coisa. Mas você tem outra coisa, por exemplo, o fato de os WIs ser uma base da interseção, e você sabe que um elemento está na interseção, o que é que você pode dizer sobre ele? Exatamente. Combinação linear dos elementos da base da interseção. Então, você vai concluir o seguinte, ó. Gama 1, W1, mais gama R, WR, mais beta 1, V1, mais beta M menos R, VR, M menos R, pode ser escrito
como uma combinação linear dos elementos da interseção. Então, isso daqui eu vou escrever assim: lambda 1, W1, mais lambda RWR. Porque é a única coisa que a priori você sabe dizer. Né? Por quê? Porque está na interseção. Se está na interseção, o que você disse é verdade. No entanto, o que me ajuda é saber que é combinação linear dos Ws. Por quê? Passa agora todo mundo para o outro lado. Então, você vai ter a seguinte coisa. Isso é equivalente a dizer a seguinte coisa. Vai ficar W1 mais gama R menos lambda R, WR, mais beta 1, V1. São elementos da base da interseção. Da base da interseção. Tá. E os V? São os V's é o que você utilizou para completar a base de V. Tá. Mas aí ele forma uma base, né, quando você mistura com o W. Que menos? Porque eu não passei o lambda para o outro lado? Ah, tá. Você está concordando. Tá. Concorda? Beleza. Aí vai ficar beta M menos R, VM menos R, igual a quanto? A 0. Aí agora o que é que eu posso afirmar? Eu sei que esse conjunto W, quando misturado com o V, ele forma uma base do V. Logo, isso daí é uma combinação linear dos elementos de C, que é a base de V. Concorda? Então, isso implica que todos os coeficientes são zeros. Estou dizendo que, ó, observe, esse elemento, isso daqui e esse, ele forma uma base do V, aqui. Então, são LIs. Se são LIs e eu tenho uma equação igual a 0, qual a única solução para essa equação? Todos os coeficientes serem iguais a 0. Mas se todos os coeficientes são iguais a 0, o que você vai concluir é que o gama 1 deve ser igual ao lambda 1, assim sucessivamente. Gama R igual ao lambda R. E os betas iguais a 0. Concorda? Bom, mas se os betas são iguais a 0, olha o que vai ocorrer. Essa expressão aqui, na verdade, isso daqui é 0. E aí eu volto para o caso anterior. Se essa expressão com os V's é 0, nessa equação, eu vou ter que isso é 0, significa que essa parte é 0, e aquela outra parte deve ser 0. Mas aquela outra parte forma uma base do U, que também é LI. Logo, todos os coeficientes vão ser 0. Então, isso implica que alfa 1, 1, mais alfa N menos R, UN menos R, mais gama 1, W1 mais gama R, WR é igual a 0. Isso é possível se somente se alfa 1 é igual a alfa N menos R, que é igual a esse cara daqui, e todos iguais a 0. Por quê? Porque esse cara daqui, né, está relacionado com a base de U. Logo LI. Ok? Mas observe, portanto, que isso mostra que esse conjunto, essa união é LI. Tá? Mas quem é a união? Quantos elementos tem na união? Que isso é o que importa. Quantos elementos tem nessa união?
RM? Tem certeza? Quantos elementos tem? Tem, em cima tem N, embaixo tem quanto? M. Mas você tem quanto na interseção? R. Então tem M mais N menos R. Porque você está contando duas vezes o R. Então, obviamente, isso dá a fórmula que eu quero. A dimensão da soma é M, ou N aqui, mais M menos o R. Ok? E aí a gente para. Quando voltar, aí eu faço exercício agora. Lembre-se disso. A dimensão da soma é igual à dimensão de cada um envolvido na soma menos da interseção. E é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Não a prova. A prova, se quiser guardar, é mais informação para ajudar, né? Beleza? Então, vamos começar com esse exercício aí, tá? Em homenagem ao João. Beleza, João? Beleza, professor? Maravilha. Então, a pergunta é se esse conjunto é uma base do R3. Aí a pergunta é, o que é que eu preciso fazer, João, para mostrar que um conjunto é uma base? Professor, eu acho que primeiro você tem que olhar se os elementos deles, cada parte, pertence ao conjunto dos reais e ver quantas dimensões tem, né? Como é? Pode falar mais alto um pouquinho? É ver se os elementos de cada desse conjunto, eles correspondem, por exemplo, 1 e 1, 0. Se cada elemento desse negócio tem, são reais e se tem as dimensões. Aí O que tem que ser feito, João, é verificar se esse conjunto é linearmente independente e que gera o R3. Ok? certo. Ou seja, primeira coisa que você tem que fazer, o que temos que fazer, é mostrar que é LI, tá? Então, o primeiro passo é, eu vou chamar ele de B, porque eu vou dar um nome a ele. Deixa eu dar um nome a ele aqui para facilitar, tá? Então, a primeira afirmação é BELI. Ok? Por quê? Aí agora a gente vai explicar por quê. O que é que eu tenho que fazer para mostrar que um conjunto ele é LI? Eu tenho que fazer uma combinação igual a zero e mostrar que a única solução é que todos os escalares sejam zeros. Ok? Então, vou pegar aqui, ó, x vezes 1, 1, 0, mais y vezes 1, 4, 5, mais z vezes 0, 1, 0, é igual ao vetor nulo. Quem é o vetor nulo do R3? 0, Ou 0, 0, 0. exatamente. Então, ó, observe que isso era a mesma coisa que a gente estava fazendo no caso abstrato, onde tinha o 1, o 2, o 3. Né? Só que com 3 vetores. É a mesma coisa. Né? Só que lá eu não sabia a forma dos elementos. Porque aqui o que facilita
4y, 5y, mais 0, z igual a 0, 0. Só que isso ainda é equivalente, ó. Quando eu somo os elementos do R3, eu somo coordenada a coordenada. Então, vai ficar x mais y, x mais 4y mais z, mais 5y mais z, igual a 0, 0, 0. Bom, observe que você tem um vetor do lado esquerdo que é igual a outro vetor. No R3, dois elementos são iguais se somente se suas coordenadas são iguais. Então, você tem que... Essa igualdade é equivalente a dizer que Professor, se eu estiver ouvindo, tá parado aqui. tá caindo aqui, tá, João? Só um momento, eu estou tentando reconectar aqui, colocar... Tá me ouvindo agora? Dá para ouvir agora, professor. Eu acho que agora voltou. Você acompanhou até onde? Foi até a parte onde estava na primeira linha, tipo, B Oi? até a parte de B é linearmente independente, de fato, aí depois cortou. Então, aí a discussão é... Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá?
A discussão é o seguinte, ó. Para quando você quer ver se um conjunto, observe que o nosso conjunto é esse aqui. Ok? Certo. Quando você quer ver que um conjunto ele é uma base, você tem que verificar que é LI que gera. Para verificar que é LI, você tem que fazer essa combinação aqui. Né? Ou seja, pegar ele e multiplicar por escalares, ou seja, escrever o zero como uma combinação linear dele. E você tem que mostrar que a única possibilidade para essa equação é que todos os escalares sejam zeros. Ok? Sim, pessoal, agora eu entendi. Estava fazendo aqui e... Ok, João? Isso. Certo. Qual é a diferença desse para o caso abstrato? É que, nesse caso, a gente sabe fazer as contas. Por quê? Porque a gente sabe quem é o nosso conjunto. Ok? Sim. Mas observe que o que a gente faz no caso abstrato também faz aqui. No entanto, aqui a gente pode desenvolver mais porque a gente conhece quem são os elementos. Entendeu? Entendi. Então, observe que dessa primeira linha, né, ela é equivalente à segunda, ou seja, eu posso fazer a conta, multiplicar cada vetor pelos escalares, ok? Sim. Aí a gente obtém esse sistema aqui. Ok? Aí agora a gente tem que resolver esse sistema, né? Fazer um escalonamento, olhar, associá-la a uma matriz, calcular o determinante, aí fica a critério do freguês, entende? Então, vou fazer um escalonamento aqui, ó. Só vou mudar a ordem das equações para facilitar a minha vida. E aqui tem a última, que é xy igual a zero. Tá, beleza. Esse sistema aqui, ele é equivalente a você fazer a seguinte coisa, né? Usar a tecnologia ao meu favor. Trouxe para cá. Só que aqui eu vou escalonar, ou seja, vou repetir a primeira e a segunda equação e vou fazer um escalonamento para tirar a primeira variável da última equação. Então, eu vou pegar a terceira menos a primeira. Observe que quando eu faço isso, vou fazer o contrário, tá? Porque só por causa do sinal. L1 menos L3, eu vou substituir na terceira equação, o x cai com x, aí vai ficar 4x menos y, vai me dar 3y, depois menos, mais e igual a zero. Concorda? Concordo, professor. Beleza. Isso daqui, agora, para ficar escalonado, eu repito a primeira, repito a segunda e faço uma operação para substituir a terceira por uma, de modo que a segunda variável eu elimine ela. Tá? Ou eu posso eliminar a variável z, fica a gosto do freguês. Então, eu vou eliminar a z, eu vou fazer a seguinte coisa, vou fazer L2 menos L3. Observe que isso vai dar essa daqui menos essa, que vai dar 2y igual a zero, concorda? Concordo. E aí já prova que y é igual a zero. Isso implica, então, que y é igual a zero. Aí você vem para a segunda. Se o y é zero e a segunda é 5y mais z, o z também é zero. Concorda?
Sim, aí E é se o só Z é o... 0, o X é 0. Lá em cima. Ok? Sim. Uma outra forma de verificar isso, que é muito mais rápido, é você calcular o determinante da matriz formada por esses 3 vetores. Ok? Porque a gente uma vez discutiu, observe que a gente discutiu o seguinte, ó, se eu pegar 3 vetores do R3 e calcular o determinante da seguinte matriz, 0, 0, cadê? É o primeiro 1, 4, 5, e o outro é 0, 1. Aí a gente viu o seguinte, cadê? É esse aqui, o terceiro, né? O primeiro, tá. Falta um aqui. Beleza. A gente viu que se isso é 0, quer dizer que é LD. Por quê? Porque um dos vetores é combinação linear dos outros dois. Se é diferente de 0, é LI. Né? É LI se somente se esse determinante é diferente de 0. Então, é uma forma de verificar se é LI ou não. Tá? Por que isso? Porque isso, se você olhar, ó, isso aqui, olha que matriz é essa. Que matriz é essa aqui? Isso é uma matriz, você pode associar a esse sistema. Observe que é a mesma coisa. Ó. Você pode associar a esse, não, ao primeiro sistema, você pode associar uma matriz. Deixa eu só fazer uma associação, porque que basta olhar o determinante, porque eu expliquei geometricamente falando do volume. Mas você poderia pegar esse sistema aqui, ó, e fazer a regra de Cramer. Esse sistema, ele é equivalente a você olhar o seguinte produto de matriz. 1, 1, 0, 1, 4, 1, 0. Poxa, por que tem 5 embaixo? Tá. Por que tem 5? Tá. Beleza. 5. E aqui 1. Observe que essa matriz é a transposta dessa. Concorda? Mas isso pouco importa, né? Porque você quer olhar o determinante. Então, o determinante da matriz é o mesmo da transposta. Bom, observe que se eu faço esse produto aqui, igual a 0, 0, 0, isso é essa equação. Concorda? Tá, e como é que eu resolvo esse sistema? Basta que, se essa matriz for invertível, a minha solução, ó, eu tenho aqui uma matriz A, tenho uma matriz X e tenho uma matriz 0. Certo? E tem uma equação. O que é que eu quero? Quero encontrar isso daqui, tal que esse produto dê igual a esse 0. Concorda? Bom, se a minha matriz A for invertível, eu posso fazer a seguinte conta. Multiplico pela inversa dos dois lados. Isso daqui do lado direito vai dar 0, porque uma matriz, produto pela matriz nula é 0. Então, isso daqui eu posso usar associatividade, vai ficar A menos 1 vezes A vezes X igual a A menos 1 vezes o 0, que é 0. Bom, mas isso daqui é a identidade, porque uma matriz vezes a inversa dela dá a matriz identidade. A identidade vezes X dá o próprio X. Então, você está dizendo que se for invertível, você consegue dizer quem é o X. Neste caso, o X, a única possibilidade é que ele seja igual a 0. Então, você está dizendo que o X que você pegou, que é isso aqui, deveria ser todo igual a 0. Logo, X é 0, Y é 0, Z é 0. Logo, é LI. Mas observe que como é que você decide, neste caso, se uma matriz é invertível ou não. Olha o determinante. Se o determinante é não nulo, você consegue uma solução.
como o zero já era a solução, é única. Todo mundo pescou? Ok? Entendeu, João? Entendi. Isso é outra forma de fazer. Beleza. Isso verifica que é LI. E agora o que é que você precisa mostrar para verificar que é base? Você só fez a primeira parte. Tem que mostrar que gera. O que é mostrar que gera? E tentar escrever com combinação real. Exatamente. Você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar que o cochete do B é igual ao R3. Ok? Para isso, basta que você... Obviamente, o cochete do B é um subespaço do R3. Logo, é um subconjunto. Então, não precisa verificar que o cochete de B está contido no R3. Basta verificar o outro lado, porque um lado já é de graça, já é óbvio, ok? Porque a gente já viu que todo cochete de um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço, logo é um subconjunto. Então não precisa verificar, porque o cochete de qualquer elemento do R3 está contido no R3, ok? Beleza. Então basta verificar que, dado um elemento no R3, dado um elemento aqui, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores de B. Então, você tem que fazer o seguinte, ó. Dado... Observe que isso vem da definição. Aquela definição abstrata, lá diz o seguinte. Você verifica que um cochete gera quando todo elemento do espaço é combinação linear do tal conjunto. Entende? O que é que muda neste caso para lá? É que aqui você sabe fazer as contas, porque você conhece os elementos, conhece o seu conjunto. Entende? Então, vamos lá. Então, dado um elemento no R3, pega um elemento qualquer no R3. XYZ. Tá? Dado XYZ, o que é que você quer fazer? Queremos encontrar alfa, beta e gama pertencente aos reais, tais que o x, y, z é igual a alfa vezes o primeiro vetor do B mais o segundo vetor do B certo? Será que eu acertei? É. Mais o terceiro vetor do B, que é 0, 1, 1. Será que é possível encontrar alfa, beta e gama de modo que isso ocorra? Essa é a questão. Ok? Novamente, ó. Aqui, isso daqui vai te dar um sistema. Se eu desenvolver, vai ficar alfa mais beta, alfa mais 4 beta, mais gama, 5 beta, mais gama, certo? Isso igual a isso. Logo, você tem que isso é equivalente ao seguinte sistema. X deve ser alfa mais beta. O Y deve ser alfa 4 beta mais gama. E o Z é igual a 5 beta mais gama. Observe que, neste caso, isso é um sistema. Quais são suas variáveis que você quer encontrar? Quais são as incógnitas? Alfa, beta e gama, porque você quer encontrar alfa, beta e gama para que satisfaça isso. Ok? E aí, quem é alfa, beta e gama? Bom, vamos transformar isso de novo. Você pode escalonar, fazer aquelas contas, ou você pode usar a matriz. Neste caso, o que é que você está fazendo? Está pegando a matriz x, y, z é igual à matriz 1, 1, 0, 1,
4, 1, 0, 5, 1, multiplicando por alfa, beta e gama. Observe que, de novo, aqui é a mesma matriz de antes. Aqui é a matriz A. Ela é invertível, porque o determinante é não nulo. Se o determinante é não nulo, você pode multiplicar os dois lados pela inversa. Você vai achar que o alfa, beta, gama, ele, na verdade, é a matriz, é o resultado desse produto aqui. Aí você tem que encontrar, para resolver, encontrar, para dizer quem é de fato o alfa, beta, gama, você tem que encontrar a inversa. E aí, como é que eu encontro a inversa de uma matriz 3x3? Exatamente. Fazer a eliminação. Beleza, mas o trabalho é esse. Tá? Mas observe que, como você quer garantir a existência do alfa, beta, gama, basta, eu aceito, por exemplo, você dizer o seguinte: como essa matriz é invertível, tem uma única solução. Basta você tomar o alfa, beta e gama dessa forma. Não é porque, lembra, o que é que você quer garantir? Que existe uma única solução, né? Porque você quer encontrar alfa, beta e gama. A pergunta é possível encontrá-los? Se é possível, é porque você pode resolver o sistema. Entende? Entendeu, João? Entendi. Tá? E aí, só é fazer essa conta. Eu vou pular para outro exercício, tá certo? Um outro exercício rapidinho. Eu não vou fazer, mas é um exercício que é na mesma vibe, mas que é o seguinte. Pega isso aqui, deixa eu ver. Tá. Pega esse conjunto. 1, 0, alfa. 1, 1, alfa. E 1, 1, alfa ao quadrado. A pergunta é, determine todos os alfas tais que o conjunto B é base do R3. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aí você vai encontrar por quê? Porque observe que quando eu mudo o alfa, os meus vetores que eu estou analisando, CL, LD ou que gera, mudam. Aí eu quero encontrar todos os alfas de modo que isso daí, por exemplo, pegue alfa igual a 1. Alfa igual a 1, esse conjunto é LI ou LD? LD. Por quê? Porque você vai ter dois vetores iguais. Então você pode escrever um como combinação do outro. Entende? Então, quais são os alfas onde você... Isso daí é LI. Outra coisa, olha que massa. Vocês eu acho que não perceberam, mas a gente provou pelo teorema do completamento. Acorda que é importante mesmo. Pode ler aí. Acorda que é importante. Ó, imagine o seguinte. Preste atenção aí, galera. Ó, se eu tenho um conjunto, imagina, eu tenho um espaço vetorial de dimensão 3. Você sabe que o espaço tem dimensão 3. Aí eu pergunto a vocês, se eu te dou um conjunto linearmente independente, com 3 vetores, obrigatoriamente esse conjunto vai formar uma base do espaço? O conjunto de 3 vetores LI gera 3. Por quê? Que é o máximo. Por quê? Esse é o máximo. Por que é o máximo? Você me deu um argumento?
Eu sou esse Entenderam? Entendeu aí o pessoal de casa? O pessoal de casa aí, galera. Entenderam? Certo. Aí você botou o vetor que ali é os dois. Certo. Plano mais uma direção. Certo. É verdade. Isso. Não tem. Mas agora pense, esquece o R3. Pegue, exatamente, pega um espaço de dimensão 10. Dimensão 10. E eu te dou 10 vetores LIs. Isso daí, eu só sei que são LIs. A pergunta é, mas isso vai fazer dele uma base obrigatoriamente ou não? Faz, por quê? Todo mundo de casa entendeu? Mais do que isso é LD. Mais do que isso é LD. Por quê? Porque a única forma que vai ter de ser LI dentro desse espaço é se ele for um múltiplo. Por quê? Vai sobrar. Por quê? Se você pegar os vetores LI, já vai... Rocha, Rocha, me dê aí um argumento. Como é que vai ser LD? Tem 10 vetores ali, você falou assim. Tem 10 vetores ali. Pessoal de casa entendeu o problema? Isso é o problema de prova, viu? Pergunta. Olha a pergunta. Se a dimensão é 10 e eu te dou pergunta de prova, vamos, pessoal? Ó, se a dimensão é 5, vá anotando aí para tentar fazer. E eu te dou um conjunto com LI com 5 vetores. Esse conjunto forma uma base? Sim ou não? Sim, Sim, por quê? Pessoal, acho que porque a gente pode representar Teorema do... como, tipo, multiplicando vezes... Opa! Oi, João. Eu acho que a gente pode, por causa que a gente pode representar, por exemplo, tem um conjunto de 5, aí no meio tem alfa, não sei o quê. A gente pode Tem substituir... que falar alto, João, porque aqui a gente não ouve, não. A gente É que o microfone tá baixo, mas enfim, num conjunto a gente tem alfa, tem beta e tudo mais. A gente pode colocar eles para fora e multiplicar por um número qualquer, tipo, que dê aquele alfa, como estava dando antes. Ou seja, Não. A gente provou um teorema que garante isso hoje, gente. O teorema do completamento. Se você tem um conjunto LI de um espaço, você pode completá-lo. Sim. Sim, se ele já tem a mesma dimensão e ele não gera, você poderia completá-lo. Mas se você completa e adiciona novos elementos, você vai criar uma base com um número maior do que a dimensão. Dá um absurdo. Logo, ele tem que gerar. De novo. Vamos lá. Concordam? Ó, o que é que diz o teorema do completamento? Se eu tiver um conjunto LI de um espaço, tá? Eu posso completá-lo até criar uma base. Concorda? Aí eu estou dizendo, ó, eu tenho um conjunto, vamos pensar pequeno, com 3 vetores num espaço de dimensão 3. E eu te dou um conjunto LI. Aí o teorema diz o seguinte, ó, esse cara, eu posso completá-lo até virar uma base. Eu já tenho 3. Se ele não gera, quer dizer que eu posso botar um outro até gerar, concorda? Porque o teorema diz que eu posso completá-lo. Se eu completá-lo e eu coloco mais gente, eu estou criando uma base com um número maior de elementos do que a dimensão do cara. Isso não pode acontecer, porque a dimensão é invariável. Toda base tem o mesmo... Eu falei. Sim, mas você não usou o teorema do completamento. Não, você não mostrou que gera. Mostrou que gera? Não. Então, se você tem ali e não mostra que gera, acabou. Entende? Porque tem... Então, porque se não gera, você pode completar. Se pode completar, você está adicionando o elemento. Só que o ato de complementar gera o absurdo. Então, ele gera. Entende? Porque você está dizendo o seguinte, ó, ou ele gera ou não gera. Se ele não gera, eu posso completar. Né? Se ele gerar, é base. Concorda? Ó, vamos lá.
Se ele gerar, é base. E aí acabou. Concorda? Se ele não gera, é porque eu posso completá-lo. Se eu posso completá-lo, eu estou adicionando mais gente para formar a base. Mas o ato de adicionar mais gente, né? Se eu já tinha 3, adiciono mais alguém, a dimensão fica no mínimo 4. Mas a dimensão é 3. Contradição. Logo, ele tem que gerar. O resto é LD. No fim, vai dar isso. Ok? Ou seja, o que você está dizendo com isso é que um conjunto ele só pode ser LI se o número de vetores dele for menor ou igual que a dimensão. Passou da dimensão, vou repetir. Mas menor também. Menor pode. Por exemplo, um vetor não nulo, o conjunto formado só com um vetor é LI. Por quê? Se você faz alfa vezes ele igual a 0, a única possibilidade é o alfa ser 0 se ele é não nulo. Então, pode ser LI. Um vetor pode ser LI. 2 vetores pode ser LI. Entende? Só que só pode ser LI a quantidade de vetores até a dimensão. Passou da dimensão, tem que ser automaticamente LD. Entende? Exatamente. Entendeu a observação? E outra coisa. Agora, outra pergunta. Vamos, galera. Antes de pegar o problema aí na mesma vibe. Agora, todo mundo de casa entendeu o problema? Todo mundo de casa entendeu o problema? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó o problema aqui. A dimensão de E é igual a 4. E B igual a 1. O 2, o 3, o 4 é LI. Isso implica, aí a pergunta. Então, é verdade que B é uma base? Né? Sim. A ideia é o teorema do completamento. Não vou fazer. Aí agora a outra pergunta é o seguinte. 4. Vamos lá. A dimensão de E é igual a 4. E B gera o E. Então, a cardinalidade de B, isso daqui é o número de elementos de B. É maior ou igual a 4? Ou seja, é possível você gerar um espaço de dimensão 4 com um número menor de vetores? Menor que 4? Por quê? Mas aí não é linearmente independente. O B é qualquer. Entende? É base. Oi? Exatamente. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Porque olha o que está acontecendo. Você está dizendo o seguinte, no fundo, ó, a base é o maior conjunto LI que eu posso ter. Entende? Eu não posso ter um conjunto LI com um número de elementos maior do que a dimensão.
Quando eu tenho igual a dimensão, vira uma base automaticamente. Isso é o que a gente concluiu. Logo, a base é o maior conjunto LI que eu posso ter. Entende? E o que está dizendo aí é que eu não posso ter... Isso daí isso é verdade, tá? Eu não posso gerar um subespaço com uma quantidade menor de elementos do que a dimensão dele. Então, a base é o menor... Olha, a base é o menor subconjunto que gera. Menor subconjunto. Que gera. Ou seja, pegue todos os conjuntos. Se eu pegar a base, colocar algum vetor ali, que seja um múltiplo dos outros. Então, aí ele vai gerar, mas não vai ser base. Mas é seu conjunto que gera. Isso, mas não vai ser base. O que eu estou dizendo é que a base é o menor conjunto que gera. Ou seja, pegue um conjunto com 10 elementos que gera o espaço. Entende? Pega um conjunto... Pronto, pega o R3. Pega um conjunto com 4 vetores que gera o R3. O que eu estou dizendo é que a base é o menor conjunto que você pode extrair de um conjunto que ele ainda continua gerando. Se eu botar 2 elementos, não vai gerar o R3. Entende? Se eu pegar 3 elementos e esses 3 elementos geram um R3, automaticamente esses 3 elementos vão ser linearmente independentes. Não, porque é com transformações lineares. Ok? Tá? Ou seja, isso a gente falou, eu já disse, repeti isso algumas vezes. Quando você quer construir um conjunto ali, uma base, você pode começar ingenuamente de um vetor. Um vetor no LI, quando ele é não nulo, então você sempre pode completar, teorema do completamento. Certo? Completa, bota um que seja LI com esse. Pá. Depois completa. Se não dá, você consegue outro que é LI com esse. E assim vai. Até chegar até a dimensão do cara. Quando chegou a dimensão do cara, você construindo de forma LI, tá? Você vai ter uma base automaticamente. Isso é uma forma. Outra forma é, pega lá um conjunto que gera e você de lá começa a extrair caras. Porque se você tem um conjunto que gera, vai ter um subconjunto dele que é base. Entendeu a brincadeira? Tá? Isso é só para que você reflita sobre esse tipo de coisa, tá? Bom, exercícios. Quando aqui é interessante. Eu tenho um exercício legal. Eu não sei se eu já coloquei em alguma prova ou alguma lista, mas tem esse aqui. Você lembra desse espaço? Do x, y, pertencente ao R2, tal que x, y maior que zero. Pertence não, maior que zero. Maior que zero. Aí você tem que x1, y1 mais x2, y2, isso é igual x1, x2, y1, y2. Alfa vezes xy é igual a x elevado a alfa, y elevado a alfa. Mostre que o conjunto π e π forma uma base. Números. Não é? Para estar no conjunto precisa ser números reais. Deixa eu botar mais simples, vá. Só porque eu queria
Podia ser 1, 2, 2, 1 é base desse cara. Então tem que verificar que é o quê? LI. Né? E que gera, né? Porque se você for usar isso, eu vou pedir para você provar o teorema. Não. Aí você tem que dar uma... Hã? É. Não, Zé, vá, tá, vá, vamos lá. Oh, Deus, por que eu falei? Vamos lá. LI. Por que LI? Tem que fazer a combinação. Então, vamos lá. BLI. Tá, de fato. Pessoal aí de casa, estão ouvindo, né? Então, vou fazer alfa vezes... Observe que é a mesma coisa. Mais beta vezes 2, 1, igual ao elemento neutro. Certo? Pessoal de casa, eu devo igualar a quem? Ao conjunto nulo, 0,0. Isso. 0, 0. Todo mundo concorda? Não. Eu tenho que igualar o elemento neutro do conjunto. Entende? Lembrando que o zero que você coloca aqui depende do seu conjunto. Esse zero tem a ver com o seu elemento neutro do conjunto. Nesse conjunto, quem é o elemento neutro? 1. Porque é o cara que, quando você soma com esse, vai dar ele mesmo. Concorda? Então, isso daqui, você tem que igualar a 1, entendeu, João? Entendi. Lembre-se sempre, combinação linear, você está dizendo que quer escrever o elemento neutro como combinação linear. E o elemento neutro depende de onde você está trabalhando. Se você tiver no conjunto das funções, quem é o elemento neutro? A função nula. Se você tiver no conjunto das matrizes, quem é o elemento neutro? A matriz nula. Se você tiver nesse conjunto, quem é o elemento neutro? 1. Se você tiver no conjunto dos polinômios, quem é o elemento neutro? Polinômio nulo. Entende? Mas sempre tem que ser um elemento do seu espaço. Entendeu, João? E tem que ser um elemento neutro. Ok? E aí, quando eu vou fazer a conta, o que é que ocorre? Lembre-se onde é que eu estou também trabalhando. A operação aqui é desse conjunto. Então, quando eu estou multiplicando o alfa vezes o vetor, isso é a mesma coisa que 1 elevado a alfa, 2 elevado a alfa, mais 2 elevado a beta, 1 elevado a beta, igual a 1. Depois, isso aqui, quando eu somo, bom, isso daqui é 1, 2 elevado a alfa, mais 2 elevado a beta, 1 igual a 1. Bom, quando eu somo, lembra, a soma é a soma do espaço vetorial. Ok? Então, isso daqui diz que é 1 vezes 2a beta, vírgula, 2 alfa vezes 1, que é igual a 1. Então, se 2a beta, 2a alfa é igual a 1. Então, isso implica que alfa é igual a beta, que é igual a 0. Então, LI, logo é base. Concorda? Mas se eu dissesse assim, eu quero escrever o elemento πe como combinação linear dessa base. Como é que eu faço? Então, tem que fazer alfa vezes 1, 2, mais beta, 2, 1. Concorda? E quem é o alfa e beta?
Certo, mas quem é? Bora lá. Então vai ficar 2 beta no final, 2 alfa. Então você vai ter que o seguinte sistema. Π deve ser 2 elevado a beta e o E deve ser 2 elevado a alfa. E aí? Beta é logo na base 2. Exatamente. Então isso daqui, o beta é igual ao log na base 2 de π e o alfa é o log na base 2 do número neperiano. Logo, você está dizendo, portanto, você está dizendo para escrever esse cara assim, você escreve dessa forma. É log na base 2 do E, de 1, 2, mais o log do π na base 2, de 2, 1. Entendeu? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo vai depender do mundo que você está fazendo, está trabalhando. Entendeu, João? Sim. Tudo depende do mundo. Então, quando você estuda matemática, você tem que saber bem, ó, a definição, o que eu preciso fazer é aquilo ali. Em que mundo eu estou para fazer aquilo? Entende? É assim que você traduz a visão abstrata para alguma coisa mais prática. Você pega a parte abstrata, que é aquela coisa só com letra, sopa de letrinha, mas você tem que pensar o seguinte, aqui eu estou vendo, ó, eu estou no espaço vetorial, eu quero ver se esse conjunto é LI, o que é que eu tenho que fazer? Para ver se é LI, tem que fazer a combinação igual ao elemento neutro e tentar dar um argumento para garantir que os alfas envolvidos na combinação são todos iguais a zero. Se eu estou num mundo onde eu sei fazer a soma, sei os elementos, fica mais tranquilo. Entende? Por quê? Porque eu tenho muita ferramenta. Se não, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Aí eu vou verificar como a gente fez abstratamente, buscando informações na entrelinhas que está ali. Está entendendo? Mas não é desespero. Não achar, não estou entendendo. Você tem que ter essa calma, saber assim, ó, se eu estou nesse mundo, parece, é tipo regra de jogo, entende? Quando você vai jogar jogo, você entra no jogo, tem umas regras. Se você mudar, vai ter outras, entende? Se você mudar de jogo, vai ter outras regras. Matemática é assim. Você tem que entender essa linguagem e ter esse cuidado. Se eu estou naquele mundo, eu não posso afirmar coisas que eu afirmaria para esse mundo, porque às vezes pode não ser verdade, como o elemento neutro. Né? O elemento neutro de um conjunto, de um espaço vetorial, pode ser um e outro. Ok? Dúvidas? Agora vamos aos exercícios. Ramon. Tu não queria perguntar? Eu vou perguntar se quando você fosse fazer lá, você tem que encontrar a inversa. Você tem que calcular a inversa. Não, porque depende do problema. Por exemplo... Na prova. Então, vamos lá. O Amon está me perguntando se, no caso que a gente viu, né, para encontrar lá os coeficientes, aí tinha lá a matriz, aí aparecia a inversa e tal. Depende do problema. Se você quer mostrar que é base, o que é que eu queria? Eu quero que você garanta que existem os coeficientes alfa, beta e gama, onde você poderia escrever o outro como combinação linear. Lembra? A pergunta é, existe? Entende? Para existir, o sistema tem que ter solução. Então, se você garantir que o sistema tem solução, ótimo, ponto para você. Entende? Então, basta que você garanta. E aí, você não precisa calcular, basta explicar por que a matriz é invertível. Se a matriz é invertível naquele caso, aquele sistema tem uma única solução e aí você ganha o jogo. Tá entendendo? Agora, se eu dissesse assim, Amon, encontre, né, a expressão daquele vetor naquela tal base. Então, eu estou pedindo que você encontre os coeficientes. Então, você tem que dizer quem são os coeficientes. Tá entendendo? Entendeu o problema? Por exemplo, como eu disse agora antes, escreva o π é, o vetor π é,
na base tal. Eu estou pedindo que você encontre os coeficientes. Certo? Nesse problema aqui. Eu queria encontrar como é que eu escrevo o PE, esse vetor, na base 1, 2, 2, 1. Então, eu estou pedindo os coeficientes. Está entendendo? Agora, se eu digo, mostre que é base, você tem que garantir que tem solução. Se você exibir, ótimo, porque você também está garantindo. Se você garante que tem solução, também bom, porque você está garantindo que tem solução. Está entendendo a diferença? Ok? Vai depender da pergunta. Não vira uma regra geral. Ok? Ó, um exercício legal. Pega uma reta, R, cuja equação é assim. Sei lá. 1, 0, 1, mais lambda 1, 1, 1. Tá? Ok? Encontre todos os pontos de R, tal que a distância dimensão escrever, ó. A distância para 1, 0, 1 é igual a raiz de 2. Entendeu o problema? Você tem um ponto aqui. Observe que esse ponto daqui está na reta, concorda? Que é esse ponto aqui. Aqui é o ponto... Aqui é o ponto 0, 1, tá? Esse ponto é o mesmo, né? São 2 pontos. Geometricamente, deveria ser 2 pontos. Então, como é que eu faço? Quem vai lhe dizer isso é a equação. Você pega aqui um ponto arbitrário, pega um ponto aqui, pega um ponto, sei lá, X, tá? E você vai dizer, ó, o que é que você quer? Quer que a distância desse ponto a esse seja igual a esse cara. Então, você vai calcular a distância do P a X igual a raiz de 2. Você monta a equação e encontra o X que tem essa propriedade. Entende? E aí vai dar uma equação e você tem que se virar para ver se tem 2 soluções de fato. Tá? Aí o que é que você tem que lembrar? O que é que, se a sua interpretação geométrica está correta, né? Tem que... Mas eu concordo com você, tem que ter. Então, mas entenda, quem é esse ponto X? Esse ponto X pertence à reta. Se é um ponto da reta, ele tem uma... Como é que eu escrevo ele em 3 coordenadas? Ele é dessa forma. 1 mais lambda, lambda, 1 mais lambda. Então, esse ponto aqui, se ele está na reta, ele tem essa cara. E aí eu posso calcular a distância dele para esse. Igualar a raiz de 2, montar uma equação em lambda e encontrar os lambdas que satisfaz isso. Entende? Isso é o que fazer. Tá? Tipo, o que é que eu tenho que fazer? Bom, pegar um ponto da reta, pegar o outro ponto, calcular a distância, porque é o que a questão diz, e igualar. E aí, o como é? Beleza, eu sei o que é que eu devo fazer, agora eu vou desenrolar, ver como é que dali, daquela expressão, eu vou desenvolver e achar o cara. Quando eu acho o lambda, o que eu estou achando é o parâmetro que eu devo ter para encontrar tal ponto. E aí eu substituo no final e vejo o que é que dá. Entende? Alguma pergunta a mais? E aí, pessoal, de casa?
Alguma questão a mais? Diga aí. Só que é sobre a lista anterior, a primeira lista. Diga aí. Primeira lista, questão. Eu falei com a Paulinha, ela foi uma resposta, eu posso começar a primeira outra, falar para uma. É pronto. Está que nem o teste é o teste de Rorschach, sei lá. Que é uma figura e ele pergunta o que é que você enxerga na figura. Cada um tem uma resposta diferente. Vai, diz. É a questão 6 da lista 1. Me dê aqui que eu não... Ó, questão 6 da lista. Quando da questão, com 22 pontos. Beleza. É questão o quê? 6. 6 da lista. Ah, isso daqui é o subespaço. É um subespaço. Tá? Só é você ver agora que você tem muita ferramenta, ó, só é você ver o seguinte, esse subespaço, ele de certa forma, a gente vai ver isso com mais detalhe, mas o subespaço era esse aqui, ó. Pega as matrizes e você soma assim. Você soma assim, x, y, z, o exercício, né? É igual a alfa x, né? Aí aqui, nessa direção, você soma b mais y dt, certo? Não é assim? E quando você multiplica, você eleva, quando você faz isso aqui, ó. Olha, olha que dica legal. Mas não dá para usar com as ferramentas até hoje que a gente tem, tá? Mas a gente vai ver o porquê funciona bem. Aqui é alfa y, alfa z. Olha que legal. Se você, imagina o seguinte, ó. Se você identificar aqui, o A e o D são reais positivos e o B e o C são números reais. Concorda? Esse é o conjunto. Certo? Tá. Beleza. Olha só que massa. Isso daqui, se você, de certa forma... Ó, Felipe. Segura mais moto aí, ó. De certa forma, você pode identificar o conjunto dessas matrizes com essa operação, com esse aqui, ó. R2, soma direta, o produto cartesiano, com aquele Q. Por quê? Porque, observe, uma matriz, não estou dizendo que é direto assim, tá? Estou dizendo para explicar rapidamente por que é subespaço. Porque ele diz, isso aqui é um subespaço, isso aqui é um espaço vetorial, tá? Ou se você quiser, você pode ver ainda assim, tipo, você pode fazer assim, deixa o produto cartesiano. Você pode fazer ainda assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, de certa forma. E a gente sabe que o produto cartesiano de dois espaços vetoriais também é um espaço vetorial. Então, esse é um espaço vetorial, esse é um espaço vetorial. E como é que eu identifico isso com a matriz que eu estou vendo? Basta você fazer assim, ó. Tem uma matriz X, aqui o R2, ou seja, dois elementos reais, e aqui eu tenho o AB com AB positivos. Aí eu identifico isso com a seguinte matriz. AB, XY. Observe que o jeito de somar aqui é o mesmo jeito de somar nessa aqui, que é o R2. E o jeito de somar aqui é multiplicando as coordenadas, que é o jeito que você multiplica aqui e aqui. De certa forma, você está fazendo essa equivalência, entende? Depois eu falo melhor. Mas é um espaço vetorial. Você faz no peito na raça. Ok? Mas é um espaço vetorial. Tá? O que eu acho é que eu mudei a questão depois. E aí virou um espaço vetorial. Porque não tinha esse alfa vezes alguém, estava errado. Aí por isso que muita gente acertou
e quem fez de outro jeito também acertou, porque só estava mudando o problema, entende? Era isso que estava mais tudo ok. Beleza. Deixa eu ver o que é que eu quero falar para complementar. Sim, um outro exercício que eu acho interessante. Deixa eu só fazer um comentário para a gente acabar, tá? Ó, uma coisa interessante, que vou falar de ortogonalidade, eu tenho 4 minutos. Um outro tipo de problema interessante é o seguinte: se eu te dou 2 elementos, como é que você constrói um espaço vetorial a partir desses elementos? Ó, te dei 2 elementos de um espaço vetorial. Como é que eu construo a partir desses elementos um subespaço? Subespaço? Sim. Pega as duas combinações dele. Exatamente. Você tem que entender que quando você pega o cochete de UV, o 1, o 2, isso é sempre um espaço vetorial. A maneira que você faz para construir um subespaço é pegando o conjunto das combinações daquele conjunto. Entende? Então, quando você quer... pega um elemento, constrói um subespaço a partir desse elemento. É esse cara aqui, ó. Exatamente. Isso aqui é a reta, que é o espaço das combinações. Você tem que lembrar disso. As combinações lineares de um conjunto é sempre um espaço vetorial. Então, às vezes, eu fiz um exercício, que isso daí é muito bom para estar na prova, que é o seguinte, ó. Olha aqui que exercício legal. Ó, pega U igual ao conjunto dos x, y, z, t, pertencente a R4, tal que x mais y é igual a 0. Pega V igual ao conjunto dos x, y, z, t, pertencente ao R4, tal que 2x menos y mais z mais t é igual a 0. Ok? Pergunta. Qual a dimensão desse cara aqui? Entende? Pergunta. Determine esse cara daqui. Quem é ele? Conjunto de todas as quádruplas aí, que tanto vale a primeira equação, a intersecção das duas retas aí. Isso é reta? Solução do sistema de Exato. Pronto, ele chegou, Observe que isso não é uma reta, né? Isso aqui é o que a gente chama... Você pode chamar isso de hiperplano ou de... Por que hiperplano? Porque, geralmente, o plano é quando a gente está no R3. E o que é um plano? É um subespaço ou um transladado de um subespaço de dimensão 2. Entende? Agora, se eu estou no espaço de dimensão 4, o que seria um equivalente a um plano? Seria um subespaço de dimensão 1 a menos que o espaço. Aí a gente chama de hiperplano. Se eu estou no hiperespaço, isso é só nomenclatura, tá? Mas a ideia é o seguinte: isso aqui é uma espécie de um plano no espaço de dimensão 4, que é o R4. Então, ele tem uma dimensão a menos, tá? Que o espaço todo. É como se fosse um espaço tridimensional num espaço 4-dimensional. Então, você tem 2 espaços tridimensional no espaço de dimensão 4. O que é interseção? É quando você pega os pontos que estão em comum. Isso é um subespaço. A pergunta é, quem é? Entende? Quem é esse cara? Aí você tem que resolver o sistema e encontrar quem é o conjunto solução, porque o conjunto solução é exatamente esse subespaço. Que a gente já viu que o conjunto solução
de um sistema de equações lineares, né, homogênea, é um subespaço vetorial. Então, observe que a interseção, né, é o conjunto dos pontos x, y, z, t, pertencente ao R4, tal que esse cara, x, y, z, t, pertence a U e pertence a V. Certo? Concorda? A interseção é isso aí. Aqui eu estou abusando da escrita, tá? Pertence, eu vou botar assim, pertence 2 vezes a V. Tá? Ok? Bom, aí você... Mas se ele pertence a U, ele satisfaz isso. X mais Y é igual a 0. Se ele pertence a V, você está dizendo que ele satisfaz isso aqui. 2x menos y mais z mais t é igual a 0. Então, resolve esse sistema, você vai encontrar justamente o ponto x, y, z, t, que pertence aos dois simultaneamente. E aí você vai encontrar o que é que precisa ter. Ó. Do primeiro, você já sabe que o x deve ser igual a menos y. Se você substituir isso no segundo, você vai encontrar que o z ele deve ser igual a menos t, substitui aí, menos 3x. Então, observe que eu tenho 2 variáveis livres e 2 dependentes. Não, 3. Não é não? Não, é 2x mais y. Ah, não. Aqui. O menos, isso daqui dá x. Quando eu somo, dá 3x. Ah, tá. Porque era as duas mesmo. Entendeu? Concorda? Oi? Concorda? Então, observe que seu conjunto, neste caso, ele é justamente isso aqui. Ó. É o conjunto dos pontos x, y, z, t, pertencente ao R4, tal que o x deve ser igual a menos y, ou, se você quiser, o contrário, né, que eu vou deixar o x como variável livre, então vai ficar y é igual a menos x, o z é igual a menos t menos 3x. Concorda? Isso daqui, se você ainda quiser explicar, quiser construir uma base, você faz isso aqui, ó. É os pontos da forma, ó, no lugar do x, o x é a variável livre, certo? Então aqui fica x. O y é a variável dependente. No lugar dela eu coloco quem? Menos x, porque é a variável livre. O z é a variável dependente. Então fica quem no lugar do z? Menos t menos 3x. E no lugar do t, fica t, porque o t é a variável independente. Porque eu escolhi t e x para fazer esse papel. Concorda? Então, isso daqui são os pontos do R4, do 4, tal que isso daqui, quem está livre é o x e o t. Tem dimensão 2. E qual é a base? Observe que esse conjunto, ele é gerado pelo seguinte vetor. Ó, observe que eu posso escrever isso como combinação linear de 2 vetores. Olha se não é. Ó, pegue... Aí a dimensão de uma z vai dar 3. Ó, como é que eu escrevo isso como combinação, viu, Rocha? Viu, Rocha? Como é que eu escrevo esse cara? Observe o seguinte, até agora, tá? Já passamos 4 minutos para encerrar. Olha que massa. Olha a marmota. O que é que a gente concluiu até agora? Que todo elemento da interseção tem que ter essa cara aqui. Concordam? Quando a gente resolveu o sistema, viu que para estar na interseção tem que ser dessa forma. Certo? Beleza. Mas aí, um cara dessa forma, eu posso escrever da seguinte forma. X vezes quem? Na primeira coordenada aparece quantos x? 1.
Na segunda aparece quanto? Menos 1. Na terceira? Menos 3. Na quarta? 0. Aí agora eu boto outra variável livre, porque é a variável. Quantos T aparecem na primeira, Rocha? 0. Na segunda? Alisson. Na terceira, quantos T aparecem? Menos 1. João, quantos T aparecem na quarta? 0. Quer dizer, 1. 1. Beleza. Fique calmo. Então, beleza. O que é que a gente concluiu aqui? Ó? Observe que a gente está dizendo o seguinte. Todo elemento da interseção é escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, a interseção ela é gerada por esses dois vetores. A interseção é um subespaço de dimensão 2. E a base você acabou de encontrar, porque esses dois vetores geram e LI. Esses vetores são LIs. Ok? Então, é uma base. Então, qual é a dimensão da interseção? 2. Se a dimensão da interseção é 2, quanto é a dimensão da soma? Aí é a dimensão do U, que é 3. Por que 3, Felipe? Você consegue escrever aquele vetor. É gerada por 3 vetores. Pronto. Quais são eles, Felipe? Peraí. Não, pensa assim, Felipe. Pensa assim, ó. Olha, só é você fazer o seguinte, ó. Observe que qual é a condição para estar nesse conjunto? Observe que a condição é que o x seja igual a menos y. Então, você vai ter... Quais são as variáveis livres? Você pode escolher o y como uma, o z, porque não está na condição, e o t. Se tem 3 variáveis livres, qual é a dimensão? 3. Por quê? Porque quando você escrever, ó, vai aparecer o seguinte, ó, para ser um elemento daqui, vai ser da forma menos y, z e t. Pelo que a gente fez antes, isso daqui é gerado por 3 vetores. Concorda? Então, tem dimensão 3. A mesma coisa para o outro. Então, a dimensão da soma, pelo teorema que a gente viu, é a dimensão de U mais a dimensão de V menos a dimensão de U interseção V. Esse daqui é 2, esse daqui 3, esse 3, então tudo dá 4. Então, quer dizer que a soma gera o espaço todo. Tá? Então, quer dizer, no fundo, então, que você tem isso. U mais V, neste caso, é igual ao R4. Porque toda vez que você tem um subespaço que tem a mesma dimensão do espaço, ele tem que ser igual ao espaço. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Aqui, ó, aqui é que nem São Tomé, tem que ver para crer, tem que... Né? Por quê? Exatamente. Teorema... Palmas para o garoto, né? Lembrou. Guardou como munição, é exatamente isso. Porque se não é, você poderia completar. E uma hora você iria passar. Oi? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem um subespaço que tem a mesma dimensão que o espaço, ele tem que ser igual ao espaço todo. Entendeu? Isso por causa do teorema do completamento. Por quê? Porque você pega uma base para o subespaço, né? Ela vai ter o mesmo número de elementos que a base, ou que a dimensão do espaço todo. Logo, ela tem que gerar o espaço todo, porque a gente discutiu isso, senão você completaria. Entende? Beleza, galera? Alguma pergunta em casa? Desculpa aí por passar da hora, tá? E esse não. Isso tem dimensão... Hoje, peraí, isso tem dimensão 4. Quem escreveu isso?
Ô, Nicolai, isso tem 5 coordenadas. Você está me perguntando se isso é o R4, é? Não entendi. Pode falar, Nicolai? Espera aí, galera. Nicolai? Oi? Não, eu queria perguntar como é que funcionava essa questão dos valores dependentes só. Oi? Eu queria só entender como é que funciona os valores dependentes. Tipo, x e menos x, por exemplo. Como é, Nicolai? Repete aí, por favor. Licença aí, pessoal. Eu só queria entender como é que funciona os valores dependentes. Tipo, ter x e menos x. Porque um valor é dependente do outro, não? Então, o que está acontecendo, Nicolai? Nesse caso aí que você está me dando, você tem 5 coordenadas, é isso mesmo? Não. É sim. Aí uma delas é dependente da outra. Então, isso daí é um subespaço do R5. Não necessariamente é algo tipo R4, entende? Ele vai ser, de certa forma, comparável ao R4, mas não é o R4. Por quê? O R4 tem 4 coordenadas, entende? Sim, sim. A gente tem uma mania de olhar o R4 ou o R2 como sendo um subconjunto do R3. Né? Não é verdade. Por quê? Porque são elementos diferentes. Para ser subconjunto, o elemento de um tem que estar no outro. Entende? O R4 não é um subconjunto do R5, porque os elementos têm outra natureza. O que pode fazer é você, às vezes, criar uma cópia de tal objeto dentro do outro. Aí essa cópia é que a gente vai discutir quando falar de transformações lineares. Entende? Entendi. Por quê? Porque transformações lineares, só fazendo um spoiler, que tem a seguinte propriedade. Uma transformação linear é a maneira natural de você comparar espaços vetoriais. Entende? Porque, observe, quando você quer comparar 2 conjuntos, né, montar uma relação entre 2 conjuntos, normalmente você busca uma função que relaciona um elemento de um com um elemento do outro, certo? Imagine que eu tenha 2 espaços vetoriais, certo? E eu quero relacionar esses 2. Então, a ideia é você montar uma função de um no outro, certo? Mas observe que se eu quiser estudar só essa relação, beleza, uma função basta. Mas se eu quiser estudar a estrutura de espaço vetorial, que é o quê? Soma e multiplicação, eu tenho que pegar uma função especial. E essa função especial é o que a gente vai ver que se chama transformações lineares. Aí, com isso, dá para criar cópias de objetos em outros lugares, entende? Mas isso é cena de outro capítulo, blá, 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 vamos com calma. Ok? Estudo em base, dimensão, espaço, subespaço, soma, plano, reta, produto interno, tal. Só. Por hoje é isso. Por hoje é só, galera. Isso aí. Ok, Nicolai? Obrigado. Entendi. Vamos devagar, galera. Ô, Felipe. Tu é editar, não? Oi? Tu é editar. Manda o link no Drive que eu faço. Porque eu gravei pelo Meet. Aí tu corta a parte do lanche. Somente. Eu acho que entende porque o lanche ficou gravando. Poxa, faço aquela. Beleza. Vou mandar. Eu gostei dela. Manda o link do Drive para ter acesso à lista. Beleza, amanhã eu mando. Eu gostei da mesa, vou usar uma mesa agora, velho. A gravação.
Eu acho que não, velho, porque ficou muito. Eu esqueci de gravar. Eu gostei da mesa, eu vou usar a mesa. Só para homenagear a boa aniversário Porque ficou para trabalho, né? E ficou bom. Tá bom, né? Dá para enxergar bem. Tá, bem melhor. Ele aí Pessoal, alguma pergunta a mais? E aí, galera? Não? Tchau, falou. Vou lá, viu, pessoal? Terminar aqui. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.